Marcos capítulo 6, verso 30, diz assim a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Vou repetir o verso 31, irmãos. Olha o que é ministério. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, vamos descansar um pouco à parte. Vamos descansar um pouco, afastado das multidões, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem de comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir. Reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Entendeu? Os discípulos estavam esgotados e Jesus estava vendo isso neles, que eles estavam esgotados, cansados de fazer a obra, irmão. Eu quero dizer para você, querido, que a obra de Deus não é Deus. A obra de Deus é a obra de Deus e Deus é Deus. Por isso que nós precisamos estar nele, estar com ele, para que a gente possa, sabe, retomar as nossas forças, para que a gente possa recarregar as nossas baterias num lugar de intimidade, num lugar de devocional. E isso é estar com ele, isso chama-se comunhão, isso chama-se intimidade, isso chama-se lugar secreto. Por isso que todo homem que trabalha para Deus, mas não está com ele todos os dias, se cansa, se fadiga e acaba morrendo espiritualmente. Mas é possível, pastor, trabalhar para Deus e não estar com ele? É claro que sim, irmão. E vou te dizer, acontece muito. As pessoas começam fazendo a obra de Deus e elas vão e elas vêm naquele pique danado, e pega, e vai, e se envolve, e vai em tudo, e faz de tudo, e se posiciona para tudo, e está ali, não tem erro nenhum nisso, é bênção. Isso é a obra, e a obra é isso mesmo. A obra vai, sabe, requerer de nós, Paulo fala, a tempo e a fora de tempo. Diz aqui que eles não tinham tempo muitas vezes nem para comer.Essa é a obra de Deus, irmão. É assim mesmo, a tempo, a fora de tempo, a todo momento. Só que você precisa, irmãos, tirar um lugar, sabe, tirar um momento à parte, onde você está só com ele. Um lugar à parte, descanso, de repouso, de refrigério. Aí não é no meio do povo, é você e Deus. É você e Deus, para que as suas baterias sejam recarregadas. Porque senão você só trabalha para Deus, mas não está com ele. E aí chega um momento que você vê aquele cara que dava tudo, já não dá mais nada. Aquele que deu lá em cima, agora deu lá embaixo. Aí você olha e fala, poxa, esse homem, essa mulher, esse casal, eles estavam tão, sabe, e estava em tudo, e fazia tudo, e resolvia tudo, e sabe, era, e agora sumiu. O que aconteceu? É porque muitas vezes, irmãos, está na obra, está com os homens, está com pessoas, mas não está com ele, verdadeiramente com ele. Irmãos, quem está com Deus e verdadeiramente com Deus tem instrução. E quem tem instrução está ouvindo a sua voz. E quem está ouvindo a sua voz está em equilíbrio. E o que é o equilíbrio, irmãos? Não é o desespero, não está desesperado, não está descompensado, não está no 8 nem no 80, está em equilíbrio. Porque quando eu ouço a Deus, Ele me mantém em equilíbrio. Quando eu me mantenho em equilíbrio, irmãos, eu sei as medidas de se fazer todas as coisas com excelência, honrando ao Senhor e servindo o seu reino. Uau! Amém? Aí eles foram para um lugar lá, pegaram o barquinho e falaram, vamos dar uma escapada. Jesus foi com eles. Só que olha como é que era o negócio. Muitos, porém, os viram partir. Eles viram Jesus sair com os discípulos. E reconhecendo-os, correram para lá a pé. Ou seja, era um lugar que não se chegava só de barco, chegava-se também por terra.
Então o pessoal foi por terra, já imaginando para onde eles estavam indo, e chegaram antes deles. Olha só, irmão. Quando Jesus chegou no lugar com os discípulos, botaram o pé em terra e disseram, né? Vamos dar uma descansada, ter um momento nosso. Vamos ter um momento nosso de comunhão. Eu e vocês, vocês e eu. Vamos ter um momento com o Pai, com Deus. Também vamos estar juntos. Só que quando eles desceram do barco, escutaram um barulho. E quando olharam, lá estavam as multidões. E Jesus falou, poxa, o que a gente faz agora? 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, caindo a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto este lugar. É deserto este lugar, ou seja, nós viemos a barco, o pessoal veio em longa caminhada, não tem nada aqui perto de onde a gente está. Já está avançado as horas, a tarde vai caindo, a noite chegando. Então, verso 36, os discípulos disseram, despede-os, Jesus, para que, passando pelos campos, e depois chegando nas aldeias que estão em redor, comprem alguma coisa para comer. Porém, ele lhes respondeu. Jesus lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, irmão? Estamos diante de uma escola. Tem a escola do reino, né? Escola de princípios, escola de milagres, escola de profetas. A escola de Jesus era a escola dos 5 ministérios, né? Formava todos os homens, todos os ministérios, em todos os dons, em todas as capacitações. Jesus lhe respondeu, dá vós mesmos, vocês podem dar para eles o que comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães têm? De ir de ver. Sabendo eles, responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Em outra versão, irmãos, no livro de Mateus, conta essa história, nos outros evangelhos, diz assim esse texto, se tivéssemos 200 denários, se tivéssemos, nós não temos, para comprar pão, nós não temos dinheiro, mas se tivéssemos, não teriam onde comprar. Então nós não temos dinheiro e nem temos lugar que nos forneça nenhum tipo de alimento. E nesse momento aparece um menino, nesse momento aparece uma criança que tem na lancheira 5 pães e 2 peixinhos, e entrega aos discípulos para que os discípulos façam chegar a Jesus. Irmãos, eu sempre digo para você, a palavra é riquíssima. Nós estamos falando sobre adorar a Deus com aquilo que temos, e um texto desse aqui dá para você trabalhar um dia. Toda palavra, irmãos, ela é recheada, ela é plena de revelação. Por isso, querido, que de verdade, não é presunção, não é ambição, eu não entendo uma pessoa que você diz assim, traga uma palavra, e ela não tem uma palavra. Irmãos, se você abrir a Bíblia 5 minutos, você tem uma palavra. Por quê, irmãos? Porque não se prepara uma palavra, irmão, se carrega uma palavra. Se carrega uma palavra. Precisa existir no seu espírito, borbulhando no seu espírito, irmãos, palavras querendo saltar, sair para fora. Sabe quando me convidam bem em cima da hora, ó, você traz uma palavra, meu problema é, e agora? O que eu falo?
Dentro de tudo aquilo que borbulha na minha mente, no meu coração e dentro de mim, o que eu vou falar? Eu preciso consultar a Deus para saber, irmãos, qual que é o cardápio que Ele quer colocar na mesa. Porque você, irmãos, é o garçom. Você é aquele que coloca na mesa, que serve a mesa. E você precisa, irmãos, estar pronto, carregar uma palavra. O que você tem, sabe o que Deus tem bradado no seu espírito nesses dias? Você vê que tem, sabe, semanas que eu falo das mesmas coisas, assim, que eu vou alimentando o mesmo entendimento. Você sabe que tem semanas que na rede social, as coisas que eu coloco, está tudo ligado ao mesmo entendimento. Por quê, irmãos? Porque é o lugar onde eu estou. É o momento que eu estou ruminando, é o momento que Deus está criando. São as condições que Deus está gerando no meu espírito, naquele tempo, naquele momento. E existem outras coisas passando, mas eu não quero pegar nada que está passando. Eu quero continuar aqui onde Deus está gerando, até essa fonte parar de jorrar. Aí é igual Elias. Elias estava lá na fonte, lembra? Estava lá na fonte, tomava da bica, num tempo de seca, em todo Israel ele tomava da bica, uma aguinha lá na fonte, no ribeiro de Querite. E o corvo trazia picanha. O corvo trazia, tem uns que preferem contra filé, né? Meu Deus. E o corvo trazia o contra filé, trazia a maminha da alcatra. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que o corvo trazia carne e pão para o profeta. Uau! E eu vou te dizer, irmãos, corvo, na maioria deles, é uma ave de rapina, ou seja, come carne, sabia disso? Só que estava uma seca danada. Secaram os rios, secaram os mananciais de água, as plantações murcharam e morreram. O gado desapareceu do curral, porém, o profeta estava suprido pela mão do próprio Deus. Por isso que eu digo para você, irmãos, quem anda com Deus não anda em crise. Quem anda com Deus não anda em crise. Ah, mas tem o comércio, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem a política, mas tem a economia, problema deles. Quem anda com Deus não anda em crise. Porque, irmãos, eu vivo pelo Senhor e é Ele que me sustenta. E se você o obedecer, Ele irá te sustentar. Então eu chegava por corvo e falava: corvo, dá uma olhada nessa picanha, nesse bife aqui. E o corvo dizia: uau, não é teu não, é do profeta. Leva para mim. Serve o profeta lá no ribeiro, o único lugar que tem água. E o corvo, irmãos, tinha que levar, carregar aquilo no bico sem poder comer. Porque, irmãos, aquilo que é seu, ninguém pode tocar. Aquilo que Deus falou que é meu, é meu. E eu não preciso proteger, quem protege é Ele. Eu só preciso obedecer. Sabia? Sabe como é que o homem protege? Obedecendo. Você obedece, consequentemente você protege. Se você não obedece, não adianta você tentar proteger, porque há brechas na sua proteção, aonde o inimigo entra e rouba. Adão conseguiu proteger o Éden. Por quê? Porque qual é a primeira característica de um homem? A hombridade do homem, a missão do homem foi conferida ao primeiro sacerdote, Adão. Ao homem primitivo que Deus criou, falou e colocou Adão no Éden para guardar e proteger. Guardar o jardim e proteger tudo aquilo que Deus tinha dado. E como que ele fazia tudo isso? Pela obediência. O dia que comer dessa árvore, certamente morrerás. Então, enquanto ele não comeu daquela árvore, ele teve êxito em guardar e proteger. Quando ele desobedeceu, ele não conseguiu mais a guarda e a proteção dele
tinham brechas. Irmãos, a Bíblia é tão perfeita. É tão perfeita. A gente gasta tempo com tanta coisa, lendo às vezes tantas coisas que parece que são fuga, e fazendo tanta coisa. E no tempo de lazer nosso, que é tão pouco hoje em dia, nós vamos inventar tanta coisa, mas a gente não para ler as Escrituras. Não tem nada mais fascinante, mais emocionante, mais gratificante do que se sentar diante de um banquete da palavra e dizer: meu Deus. E Deus fala com você a todo tempo, em todo momento. Amém? Então esses discípulos chegaram nesse lugar. Tá vendo, irmão? Se eu for entrando aqui, nós vamos com uma palavra aí e vai embora. Os discípulos entraram nesse lugar. E o Senhor falou: vocês estão na escola de profetas. Vocês devem dar a esses homens de comer. Já estava dizendo. A maioria de vocês, discípulos meus, eram pescadores, pescavam, viviam da pesca. Eu vos chamei para ser pescadores de homens. Alimente os homens. E aí uma criança estava ali, coração de criança. Por que uma criança, pastor? Porque fala de alguém, querido, que tem um coração reto para obedecer. O coração desprendido. Talvez se esses 5 pães e 2 peixes estivessem na mão de um adulto, eles não parariam na mão de Jesus. Sabe o que eu penso? Esse é o meu entendimento. Esse menino tinha uma lancheira. Esse menino tinha um saco. Era o lanche dele. Sabe o que eu penso? Que esse menino não era só ele de filho. Ele não era um filho único. Ele tinha 1 ou 2 irmãos. Que é uma média bem, sabe? Bem assim, tranquila para um hebreu. Que o povo tinha filho, irmão. Então vamos dizer que ele tinha mais 2 irmãos. Então ele estava ali o lanche contado, racionado. 5 pães, 2 peixinhos. Minha mãe querendo seguir Jesus, sabendo que ele fala é muito, não é pouco, e sabendo que ia ser estreito o caminho, chegar lá no meio de um mato, ouvir a palavra até mandar cansar. E minha mãe, meu pai carregando a gente atrás, fez uma sacola aqui e botou nosso lanche para que a gente não ficasse com fome. Mas quando esse menino, eu penso até que distante dos pais, viu Jesus falar aos seus discípulos: dá vocês mesmos a eles de comer. E esse menino vê um dos discípulos dizendo a Jesus: precisaria de pelo menos 200 denários. Nós não temos essa quantia em dinheiro. Se tivéssemos, não tem um lugar onde comprar. E como nós vamos fazer? Um menino chegou e falou assim, entregou para o discípulo e falou: entrega para ele. Eu tenho isso aqui, 5 pães, 2 peixes. Em outras versões, não é em outra versão, em outro texto, o mesmo texto em outros evangelhos, diz assim, que os discípulos chegaram e perguntaram: mas isso, o que é para tanta gente? Senhor, Rabi, que quer dizer mestre, nós temos aqui pelo menos 5.000 homens, sem contar esposas e filhos. Então, irmãos, sabe que estudiosos estimam 15.000 pessoas por baixo que estavam ali naquele lugar. O que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. O que eu quero dizer para você, irmãos, que tudo começa com um coração de menino. Tudo começa com a sinceridade de uma criança que diz: o que não é nada é na minha mão, na mão de Yeshua, o Deus do universo, pode ser alguma coisa. Eu vou entregar isso aqui. Sabe o que eu penso? A mãe chegando dizendo: menino, cadê o lanche, menino? Cadê o pão? Cadê? Eu entreguei. Entregou para quem? Aqueles ali, os amigos dele, os amigos de Jesus, entreguei para eles. Talvez aquele menino tenha sido até repreendido. O lanche dos teus irmãos, como é que tu me faz uma coisa dessa? Vocês vão morrer de fome agora, cadê o lanche?
Mal sabiam os pais com coração de menino que Deus só precisa de um coração de um menino para prover um grande milagre. Irmãos, o que Deus precisava não era de 5 pães e 2 peixes, era de um coração de menino. Porque se fosse só um pão e um peixe, todos comeriam da mesma forma. Porque se fosse, irmãos, só um peixe e não tivesse pão, todos comeriam. Se tivesse meio pão, todos comeriam. O que precisa, irmãos, é uma semente, não importa o tamanho dela, e um coração de menino. Sabe qual é o problema? O meu coração e o seu é coração de homem, não de menino. E homem, mulher, quer administrar o que não lhe pertence, pertence a Deus. Quer fazer conta com aquilo que não é seu, é do Senhor. Como se Deus precisasse de alguém que administre o que é dele. Como se Deus precisasse de alguém que retenha o que não te pertence, que é dele. Nós temos coração de homem, de mulher. O que o Senhor precisa é só uma semente, um coração de menino. Uma criança confia. Uma criança confia. Se eu falar para Helena tem 3 anos, eu vou dar esse carro para você. Ela não sabe quanto custa. É um carro. Pode custar 200 mil. Se eu falar, eu vou dar esse carro para você no seu aniversário, ela vai acreditar e vai aguardar com expectativa. Porque esse é o coração do menino, da criança, que confia no pai. Você precisa ter um coração de criança e confiar no seu pai. E confiar no Senhor, que te dá, que te supre, que te abençoa em todas as coisas. Entrega o teu pouco. Às vezes o que você tem é só um pão e um peixe. E você diz, sabe, eu não posso entregar o que é de Deus, porque senão como fica minha esposa, como fica minha empresa, como fica minhas coisas, como ficam meus filhos. É entregando na mão de Deus que tudo que é seu será suprido, que tudo que é seu será cuidado. É entregando na mão de Deus que tudo que é seu será cuidado. Aí o Senhor pegou e, tendo dado graças, partiu aquele pão, partiu aquele peixe. E o pão fazia assim, ó, cortava, repartiu. Então eu tenho um pão inteiro. Quando eu parto, eu tenho um pão partido, ou seja, 2 metades. Mas quando Jesus partiu o pão, eles se tornavam não 2 metades, eles se tornavam 2 pães inteiros. Então eles se multiplicavam. Aí Jesus pegava outro pão e partia e... Você está entendendo isso? E o que foi feito? Quantos discípulos eram? 12 discípulos. O que o Senhor fez? Cada um de vocês não tem dinheiro, não tem pão, não tem nada, mas cesto vocês têm. Cesto tem no barco. Cesto de pesca tem no barco, cesto de palha. 12 cestos, por favor, cada um com um cesto. Jesus, quando começou a dizer, quando começou a dirigir-lhes as palavras, Jesus não falou, eu darei a eles de comer. Jesus falou, dê vocês a eles o de comer. Sim, detalhe do texto. Diga comigo, detalhe do texto. Jesus falou, vocês darão a eles de comer. Então Jesus agora não vai mudar a história. Jesus faz 5 pães virarem 12 pães. Entrega cada um pão na mão de cada um. Cada um agora tem um pão e tem um cesto. E Jesus falou, agora pegou o peixe também, 2 peixes. De 2 peixes fez 12 peixes. E deu um peixe para cada um. Agora o Senhor falou, façam aquilo como eu fiz. Como o Senhor fez? Levante o céu. Levante o céu. Essa é a vossa
semente. Eu coloquei na mão de vocês, cada um de vocês, uma semente. Esse pão que eu dei para vocês, porque eles já estavam assim, sabe, a barriga roncando. E eles, quando recebeu, cada um recebeu o seu, disse: poxa, nós não vamos ficar com fome. Pelo menos um pão e um peixe para cada um de nós. Deu certo. Ó, Jesus é bom. Jesus, né, o nosso rabi, nosso mestre. Nós fomos os primeiros a receber. Deu para nós, para nossa alimentação. Jesus falou: não, o que está na mão de vocês não é pão, é semente. O que eu dou a vocês, para que vocês nunca mais esqueçam, é uma semente e um coração de menino. Levante a semente, reparta. E eles levantaram, deram glória. E os pães na mão de cada um dos discípulos se multiplicaram. E o Senhor falou: pronto, temos 15.000 pessoas a alimentar. Comecem cada um de vós a multiplicarem a semente que eu vos dou. E eles... Sabe o que eles fizeram? Encheram os cestos e levavam e distribuíam. Acabava, eles voltavam e continuavam o milagre. E levavam os cestos e distribuíam. E diz a Bíblia que depois que todos comeram e comeram e comeram até se fartar, e Jesus só sentado rindo, Jesus só se divertindo com aquilo que Deus sempre fez, Jesus só dando glória, ó. Quando viu que todos comeram até se fartar, já estava desperdiçando, deixando pedaço no chão e tal. E o Senhor falou: chega, para. Não pode desperdiçar. Parem de multiplicar, para que nada se perca. Cada um de vós peguem os cestos e encham com os pedaços que sobraram. E diz que dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Porque começaram com o cesto vazio e acabaram com o cesto cheio. E o Senhor falou para eles: tá bom para cada um de vocês um cesto de pão? O Senhor falava para cada um deles: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Criei em Deus e criei em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Agora o Senhor falou: cada um de vocês tem um cesto, para que vocês nunca mais esqueçam que uma semente e um coração de menino pode alimentar 15.000 pessoas. Te amo, Espírito Santo. Mais do que tudo, eu te amo. Não há nada, Pai, que nos fascinará mais do que a Tua palavra. Não há entendimento, não há sabedoria, não há história, não há nada que possa, Senhor, nos encher como a Tua palavra. O rema, a vida de Deus. Tua palavra é o próprio Cristo revelado dentro de cada um de nós. Tua palavra são os rios do Espírito fluindo para dentro de nós. A Tua palavra nos ajude, Pai, a Te obedecer, Pai. Nos ajude a ter nas mãos semente e dentro de nós um coração de menino, para Te obedecer incondicionalmente, para que o Senhor nos leve, Deus, a alimentar a nossa casa e a alimentar as multidões. Assim eu oro, meu Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.